Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Hugo e eu ajudo advogados a dominarem a prática em juizados especiais. O tema de hoje, que eu separei para conversar com vocês, é como a sustentação oral pode ajudar você a ter sucesso em seus processos no juizado especial. O que é que acontece? Seu processo foi sentenciado, né, inconformado com a sentença, você recorreu, tá? O processo sobe para a turma recursal e aí você vai fazer o quê? A turma vai julgar o processo. Você vai ser intimada disso. E você vai ter a chance de subir na tribuna, encontrar os julgadores do seu processo e ir lá sustentar as suas razões. E por que é que isso é tão importante assim, né? Sim, um detalhe, né? Primeiro, não é só recurso inominado. Mandado de segurança também, você vai ter a chance de fazer sua sustentação oral. Incidente de uniformização de jurisprudência, também você vai ter a sua chance de fazer sustentação oral, a depender do regimento interno do seu estado. Embargo de declaração também. Na Bahia, por exemplo, não é possível, tá? Embargos de declaração não tem sustentação oral, tá? Mas, enfim, fato é que, independentemente do que seja, se o seu processo estiver lá na sessão, se ele for para a turma recursal e for incluído em pauta, na pauta de alguma sessão de julgamento, aí você vai ter a chance de sustentar. Então, uma coisa que você tem que estar atento é que é preciso se inscrever para fazer a sustentação normalmente, tá? Você tem que requerer a sustentação oral. Não basta, na maioria dos casos, não basta você aparecer lá para fazer a sua sustentação, não. Você precisa requerer a sustentação, ainda que o processo esteja em pauta, você precisa requerer, tá? Esse é um detalhe que você tem que prestar muita atenção. Agora, por que é que a sustentação oral ela pode fazer você ter sucesso em juizados? Um detalhe que você talvez não conheça, mas que eu costumo falar, é que o volume de processos tem crescido assombrosamente. Assombrosamente. O volume de processos tem subido de um jeito assim que, a cada ano, eu não sei onde é que isso vai parar. Inclusive, a gente já tem, né, salvo engano, já tem há mais de 10 anos que a maioria dos processos que tramita no país é processo de juizado, tá? Então, o volume de processos que você tem circulando nos juizados, ele é enorme. E isso não é novidade para ninguém. A grande questão é que, além de ser enorme, a quantidade continua aumentando num ritmo acelerado. Isso traz para você inevitavelmente, se você olhar o outro lado da moeda, o que é que acontece? Pouca atenção para o seu processo. Pouca atenção para o seu processo. Num ambiente em que você tem um grande volume de processos, seu processo é mais um. Né? Quanto mais processos ali, menos atenção você vai ter do juiz. Então, eu defendo, e aliás, não sou só eu, mas eu quero trazer isso a lume para vocês, é que a sustentação oral é a chance que você tem de chamar a atenção dos julgadores para o seu processo. É uma das poucas chances que você tem de atrair a atenção para o seu processo. Se você está precisando muito de atenção, o momento é a sustentação oral, tá? E talvez você nem saiba que precisa de tanta atenção no seu processo aqui. Eu vou te dar algumas direções para você ter essa certeza. Então, assim, além disso, digamos que você esteja num paraíso. Digamos que você esteja num ambiente em que os juizados, a turma recursal do seu estado, não estão abarrotados de processo
como uma grande maioria está. Mas, de todo modo, você vai ter um juiz que é ser humano, auxiliares do juiz que são seres humanos, e são pessoas que vão estar cansadas em algum momento. São pessoas que vão estar ali já trabalhando há algum tempo. Em algum momento, alguém pode se distrair. Em algum momento, alguém pode se distrair. E aí, você também não ter a atenção merecida no seu processo. Isso pode acontecer. Aliás, se eu pedir para falar aqui, alguém vai encontrar aí e vai falar, já tive uma decisão que parecia que ninguém leu nada no meu processo. Né? Isso é muito comum. Então, o momento de você ter um pouco de atenção dos julgadores, do relator do seu processo e dos demais julgadores é na sustentação oral. É ali que você vai ter a chance de brilhar, né? De apontar realmente o que precisa ser apontado. Então é por isso que eu digo que você tem, né? Se você sente que o seu processo precisa de um pouco mais de atenção, você precisa sustentar, precisa. O momento da sustentação é o momento que você tem para chamar a atenção para os pontos do processo que beneficiam o seu cliente, que beneficiam a sua tese, né? A tese que você sustentou na inicial, no recurso, na contestação, nas contrarrazões, é ali que você tem o momento de chamar a atenção para os pontos que sustentam a sua tese. Talvez o juiz não tenha visto algum detalhe importante. Você tem que estar ali para garantir que ele viu. Às vezes, a sua sustentação, na prática, ela se mostra desnecessária, porque o juiz, você vai perceber, ele viu tudo, ele encontrou tudo e ele, inclusive, adotou o entendimento que você esperava. Sim, mas pode ser que não, e você não tem como adivinhar isso. Então, sempre que você puder, sustente. Agora, o que é que você precisa apontar na sua sustentação oral na maioria das vezes? O que é que você precisa estar ali e mostrar? É isso, né? São os pontos que beneficiam o seu cliente, a sua tese, portanto. E também uma atividade muito importante que você precisa buscar enquanto faz a sua sustentação é aproximar o seu processo, os fatos do seu processo, de precedentes que beneficiem o seu cliente e afastar os fatos, afastar a interpretação de precedentes que prejudicariam o seu cliente. Então, digamos que você, né, você está numa ação de indenização por dano moral decorrente de negativa de atendimento de plano de saúde, tá? Você estava com um cliente seu, ele estava precisando de uma cirurgia de urgência, prestes a morrer, e o plano de saúde estava negando o atendimento. Isso é um pedido de indenização por dano moral. Outra coisa é, ainda no mesmo quesito, plano de saúde, mas seu cliente não precisou de um atendimento, ele só recebeu uma carta dizendo, olha, seu atendimento está suspenso, indevidamente, tá? Mas foi suspenso. Você percebe que, né, a situação é bem diferente, embora seja negativa de atendimento por plano de saúde, é muito diferente se você está diante de uma necessidade urgente de atendimento e a pessoa realmente simplesmente recebeu uma carta sem nenhuma consequência. Ela, lógico, fica aflita, né? Qualquer pessoa hoje sem um plano de saúde fica aflito, mas não ao ponto, não igual a uma pessoa que está na sala de cirurgia prestes a ser operada e o plano de saúde nega o atendimento. Qual é a sua atividade, então, na sustentação? Você sabendo que na turma que você vai sustentar, o precedente estabelece uma indenização num valor X, você vai
você vai narrar os fatos de modo que, olha, eu sei que o limite da indenização aqui costuma ser, sei lá, 10 mil reais, somente um chute, tá? Mas no meu caso, no caso do meu cliente, a conduta foi muito mais grave, porque os precedentes que estabeleceram esse patamar de indenização aqui eram precedentes de questões mais simples, menos urgentes, menos aflitivas, digamos assim. É uma possibilidade, é uma questão. Tá? Então, nesse sentido aí, você vai estar atento para essa missão de distanciar o seu processo de cliente e aproximar, né, os fatos, a interpretação do juiz de precedentes que auxiliem a sua tese, digamos. Né? Então, diante disso, é que você tem uma grande oportunidade de estar ali para realmente se cuidar para que o seu cliente tenha o melhor resultado possível. Tá? Outra coisa, outro benefício que você ganha de sustentar, de apresentar a sua sustentação oral na turma, é ser conhecido. É ser conhecido e reconhecido. Eu não sei... um exemplo muito simples para você entender isso. Eu vou ilustrar isso com um exemplo. Quando você está passeando num shopping, e aí seu olhar de repente cruza com o de outra pessoa e você não tem certeza, mas você acha que você conhece ela. Essa pessoa ganhou a sua atenção imediatamente. Talvez, né, se você não reconhecesse aquela pessoa, você ia ter medo ou ia ficar desconfortável, mas só pelo fato de imaginar que você conhece aquela pessoa, você já deu mais atenção a ela. E isso é muito comum, né? O que é que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar com isso que a sustentação oral, ela é uma chance que você tem de ganhar a atenção do juiz. Mas ela não garante que você tenha a atenção, não. Não garante. Mas ela, se você precisa da atenção, é através disso aí. Mas nem sempre você vai conseguir a atenção dele. Quer ver? Se você já foi para alguma sustentação oral, para alguma sessão de julgamento, você já viu em diversos momentos o juiz ou os juízes não prestando atenção no que o advogado tá falando, tá? Sem entrar no mérito aqui, né? Enfim, sem entrar no mérito de que, poxa, não deveria, é fato, tá? Acontece em tribunais, acontece em turma recursal também. Por quê? Às vezes ele tem um servidor pedindo para ele despachar outra coisa, né? Chega um malote de alguma coisa, uma correspondência, enfim, né? O juiz também tem que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Todo mundo tem e ele também. Então, às vezes acontece dele estar despachando com um servidor, né? Ou, enfim, tirando dúvida com outra pessoa e tá lá o advogado sustentando. Isso acontece. Mas, se você é um dos advogados que está lá com frequência, é muito difícil que isso aconteça. É muito difícil. Tá? Isso é um comportamento humano natural. Você vai encontrar isso. Isso no seu dia a dia. Isso vai acontecer. Tá? Você vai perceber que os advogados que estão lá há mais tempo, dificilmente o juiz não vai destinar, pelo menos, uma atenção maior a ele. Né? Isso é comum, e eu ilustrei para você que você provavelmente também já passou por algo desse mesmo modo. Tá? Então, ser conhecido, mesmo que naquele processo seu você não tenha o resultado que você quer, a sustentação vai dar a você o dom, né, de ser conhecido pelo juiz, pelos juízes, enfim, e assim você ter um tratamento um pouco melhor. A cada vez que você comparece lá, você vai firmando a sua lembrança
na cabeça do juiz, e isso vai fazer muita diferença para você no final. O que mais? Então, assim, o que é que eu insisto para você aqui? Sustente. Sustente. Se você tem um processo que você precisa de atenção do juiz, faça a sua sustentação. Isso aí não pode deixar de acontecer. Mas aí você vai me dizer, olha, eu sou tímido, eu não quero fazer uma sustentação oral, não quero fazer isso, eu tenho um parceiro, um sócio, é ele que faz. Olha, tudo bem, eu até entendo isso. Mas eu vou começar dizendo uma coisa para você. Eu também não tinha disposição para falar em público, para falar em frente às câmeras, e eu estou aqui. Em determinado momento, eu senti um chamado e eu estou aqui. Então, se você quer um exemplo muito próximo de você, né, de que superou essa dificuldade de falar em público, de falar em vídeo, falar para a câmera, sou eu, tá? E eu digo para você, quanto mais você faz, mais isso vai ficando natural. E perceba, você não precisa viver com essa limitação, tá? Isso é uma coisa que o sucesso está além da sua zona de conforto, tá? Quer dizer que você vai virar o melhor orador, um brilhante orador, o melhor de todos, e aí não vai ter ninguém melhor somente porque você fez uma ou duas sustentações? Não. Mas quando você precisar, você não vai mais ter essa limitação para si, tá? Você não vai mais ter isso. Então, comece a treinar, Não treine em frente ao espelho. Não treine em frente ao espelho porque não é tão eficiente, tá? Grave você falando. E, quando for possível, quando você tiver a oportunidade, faça a sua sustentação oral de verdade. Então, assim, dito isso, tá? Que você precisa fazer, eu quero, logo de plano, advertir uma coisa. O que é que você não deve fazer? O que é que você não deve fazer de jeito nenhum? Mentir, tá? Não gaste. Aliás, antes disso, eu tenho que te lembrar que hoje tá mais fácil de você fazer a sua sustentação oral, tá? É muito mais fácil, porque hoje é por videoconferência, tá? Então você não vai ter a sensação de uma plateia olhando para você. Você não vai ter essa sensação. Você vai estar você e uma câmera, como eu estou aqui agora, no fim das contas, tá? Então, faz isso que você vai perceber. É mais fácil hoje. Aproveite, isso é uma oportunidade, né? A gente não sabe, provavelmente não vai permanecer sustentação em turma recursal por videoconferência, tá? Não acredito. As audiências por videoconferência, eu até aposto que vão acontecer, sim, sempre, até porque está na lei. Mas sessão de julgamento de turma recursal, eu não acho que isso se mantenha após o isolamento social, não. Dito isso, qual é o jeito errado? O que é que eu não quero que você faça é mentir. Não se... enfim, não faça isso. Não se inscreva para fazer a sua sustentação oral para falar lá o que não é verdade. Isso inclui inovar a sua tese. Tá? Não tá, você recorreu só do dano material e lá na sustentação oral você resolve falar do dano moral também. Não faça isso. Primeiro porque não pode, talvez você nem saiba que não pode, mas no seu momento de recorrer é com a peça do recurso e acabou. Na sustentação oral você só vai sustentar o que já está no recurso ou questões de ordem pública. Mas não defenda teses que não estão, né, em suas peças. Não faça isso, porque a inovação na tese, isso vai irritar o juiz, tá? Você pode até ali naquele momento fazer o juiz mudar
mudar o entendimento dele, o posicionamento dele, mudar o voto que ele tinha levado, que ele tinha preparado para a sessão. Mas lá para as tantas, a outra parte vai apontar isso para o juiz, vai mostrar que, olha, ele não pediu isso no recurso, tá? Muito menos sucumba à tentação de falar de prova que não está no processo. Assim, você pode até falar, olha, não conseguimos trazer, tá, mas não fala, a prova está aí nos autos, quando você sabe que não está. Isso vai manchar a sua reputação de um jeito que você não imagina. Você pode pensar que está num estado grande, que tem muitos advogados, que o juiz não vai lembrar, mas, reputação boa, ela demora para se firmar, ela demora para se estabelecer, e você talvez não consiga isso de um modo tão rápido. Mas a má fama, ela corre. A má fama, você não imagina como a má fama, ela corre, tá? Então, não faça, não caia nessa tentação, né? Por mais que a sua intenção seja boa, não faça isso. Por quê? A má fama vai correr, podem não lembrar do seu nome, mas vão lembrar do seu rosto, tá? E talvez a fama até se espalhe entre os juízes. Olha, julguei aqui apareceu aqui um advogado que ele me induziu a erro por conta disso, daquilo. Grave esse nome aí. Não duvide que isso aconteça, tá? Não duvide, não. Então, tenha cuidado com a sua reputação, tenha zelo por sua reputação, que é o ativo mais precioso que você tem. Eu costumo dizer que tempo é o ativo mais precioso que a gente tem, mas hoje, né, para isso aqui que estamos falando, reputação é o seu bem mais precioso, tá? Então, isso é o que temos. Agora, tá, mas beleza, qual é o jeito certo, então? Como é que eu vou fazer isso? Bom, você vai, né, se inscrever lá para fazer a sua sustentação, e aí você vai, de fato, apontar tudo aquilo que auxilie o juiz a chegar numa conclusão, a compreender o que aconteceu no processo. Lógico, jogando os holofotes para os fatos, para as teses que beneficiam o seu cliente, tá? Você não precisa ter um ataque de sinceridade. Um exemplo. Digamos que você está discutindo negativação indevida, mas o seu cliente tem uma inscrição anterior. Essa inscrição anterior, se ela for legítima, ela retira do seu cliente o direito à indenização por dano moral, tá? Mas você tem convicção de que essa inscrição ela é ilegítima. Você está discutindo ainda no processo. Em regra, isso aí é o que você tem que fazer na sua sustentação. E lógico, né? Cuida da dicção, da aparência, postura, enfim, projeção de voz. Se você estiver já fazendo isso quando o isolamento acabar, né? Mas de todo modo, ainda assim, quando for por videoconferência também, tá? Mas então, eu sempre quero estimular vocês a darem um passinho. Eu convido vocês a, de fato, velar um processo seu que está na turma, né? Está em vias de ser julgado e se inscreve para fazer a sua sustentação. Hugo, mas é um processo de pouca importância e tal. Melhor ainda, porque você vai treinar com um processo que não vai te deixar tão tenso assim, porque é um processo bobo, simples, mesmo que você tenha convicção, né, que, enfim, que vai correr tudo conforme o planejado, mas sustenta, tá? E se você não é o responsável por fazer as sustentações no seu escritório, pega um processo do seu parceiro aí, do seu sócio, e vai lá sustentar, tá? Porque talvez você descubra que você consegue fazer, talvez você descubra que você é bom, mas você tinha receio, tinha um medo, uma bobagem, tá? De modo desnecessário. E aí você acabou de destravar uma limitação que você pensava que tinha e que não tem, tá? Segue aí o passo a passo do que eu te falei, o que é que você tem que normalmente apontar no seu processo,
E aí, com certeza, você já vai estar um pouco mais próximo aí de dominar a sua sustentação. Tá? Tem muitas outras. Eu tenho um vídeo no YouTube com a Valéria, uma fonoaudióloga amiga, que ela fala sobre postura, sobre projeção de voz, exercícios. Vai lá no YouTube, eu acho que tem aqui no Instagram também. Mas vai lá e dá uma olhada, tá certo? Saiba como é importante a sustentação para você. Foi um prazer, gente, novamente estar com vocês. Grande abraço. Tchau, tchau.